Bem, bom dia, irmãos. Eu estava a falar no outro dia com outro irmão e eles disseram, mas por que é que o irmão não diz boa noite? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Pronto, está tudo bem. Mas, queridos irmãos, então hoje estamos a continuar com o estudo bíblico número 27 do livro do Apocalipse e, como minha prática dou geralmente um pequeno sumário, uma revisão breve, vemos como João descreveu os acontecimentos à volta da vinda de Cristo, até a última trombeta, abordamos isso, também abordamos as 7 últimas pragas, e no estudo passado estivemos a descrever acerca da destruição do sistema religioso e governamental de Satanás. Isso foi, começamos inicialmente a descrever Apocalipse 17, mas esta secção é de 17 a 19. No Apocalipse 17 vimos a destruição da Babilônia, a grande, isto é, a mãe das meretrizes, este sistema religioso, e depois também vimos que está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Isso vimos no versículo 6 do Apocalipse 17. E depois seguimos e vimos a identificação da mulher e da besta no versículo 7 a 12. Visto que houve algumas perguntas, algumas pessoas que não entenderam tudo lá muito bem, eu decidi dar assim um género de uma revisão destes pontos. Por isso é o que eu hoje vou fazer, vamos rever isto um pouco. Vamos começar então com a destruição da cidade da grande prostituta, isto é, a Babilônia religiosa, e vamos então a ver em Deuteronômio 17, versículo 6, diz que vi a mulher embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Falámos que esta igreja está ativamente envolvida na perseguição dos verdadeiros cristãos e vimos que essa não é simplesmente a Babilônia da Antiguidade, mas são as igrejas apóstatas cristãs de hoje em dia. Porque vemos na secção de versículo 7 a 14, e no versículo 14 está a referir-se que esses vão pelejar contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, no versículo 14. Por isso, estes vão estar a governar durante o período da vinda de Cristo. Em Apocalipse, versículo 7, começa a dizer assim ao anjo, porém, me disseste, porque admiraste, dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Então aqui está a dizer, no versículo 8, que a besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo. E eu mencionei na semana passada, no estudo prévio, que isso aconteceu simplesmente num período em que é muito específico, em que essa era e não é. Isso vamos ver de novo no versículo 10, daqui a pouco, diz das quais caíram 5 e um existe. É o mesmo contexto. E depois vemos no versículo 9, que são 7 montes, e sabemos que estas 7 cabeças são 7 montes, e na Bíblia o simbolismo de montes refere-se a governos. E como mencionei quando li há pouco o versículo 8, a besta que viste era e não é e está para emergir, é semelhante ao
versículo 10, que diz: caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. Não são contemporâneos, mencionei isso no estudo da semana passada, porém este facto perdura apenas por um certo período de tempo, e isso abordei em maior detalhe no estudo bíblico do livro do Apocalipse, no estudo bíblico número 22. Ora, vejamos então isto. Eu estou agora a dar um género de revisão de assuntos que abordamos anteriormente, porque houve algumas perguntas na semana passada, e estou então a abordar e a juntar de novo Daniel 2, Daniel 7, Daniel 13 e Daniel 17, particularmente esses 4. Em Daniel 2 vemos uma besta, e esta besta, aliás, é uma imagem que em Daniel 2 que representa, digamos assim, uma introdução, um capítulo-chave para entendermos estes 4 capítulos, Daniel 2, 7, 13 e 17. Daniel 2 representa uma chave para entendermos estes outros 3. E em Daniel 2 vemos que a cabeça de ouro, lemos aí em Daniel 2, 37 a 38, em que diz: tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. O Império Caldeu, isto é, da Babilônia, é a cabeça, e dele segue o resto do corpo desta estátua. Por isso, Babilônia representa a cabeça. Essa Babilônia representa um sistema religioso e financeiro, está claro, governo civil e financeiro e religioso, que continua até hoje. E por isso tem um impacto duradouro como o ouro desde os tempos da Babilônia. Desde os tempos da Babilônia, cerca de 600 anos antes de Cristo, que foi quando esta visão foi dada a Daniel. A Babilônia era, como vamos ler daqui a pouco, em Apocalipse 18, versículo 11 a 13, diz: é uma poderosa cidade, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, e têm operado até almas humanas. Quer dizer que em escravidão, negócios de pessoas, vendem e compram pessoas. E isso acontece hoje, irmãos. Muitas pessoas não sabem, mas esse negócio hoje em dia dizem que é maior que o negócio de traficantes de drogas. E esse sistema migrou e dura até hoje, e esse sistema começou na Babilônia, e através desta imagem, vê-se que esse sistema imigrou através de Roma até hoje. Por isso, o espírito deste sistema tem sido combustível, ou foi o combustível da Europa, como a Europa veio a ser uma região muito poderosa. E durante os séculos, milhões e milhões de pessoas morreram na Europa por causa deste sistema babilônico que tem persistido até à era moderna e que logo ressuscitará, como vamos ver. Então, Daniel 2 está diretamente relacionado com Daniel 7. Como vemos aqui, Daniel 2, temos aqui a cabeça, que é a Babilônia, temos o peito e braços de prata, vemos o ventre e quadris de bronze e as pernas de ferro. E está diretamente relacionado com a profecia de Daniel 7, que depois expande ou adiciona detalhes ao significado de Daniel 2. Por isso, Daniel, versículo 1 a 4, Daniel 7, do versículo 1 a 4, vê-se aí o leão, que representa a cabeça de ouro. Daniel 7, versículo 5,
é o urso, que representa o peito e os braços de prata. Daniel 7, versículo 6, é o leopardo, que representa o ventre e os quadris de bronze da imagem de Daniel 2. Ora, aí vemos que, até aqui, temos um total de 6 cabeças em Daniel 7. Porquê? Porque a besta, esta terceira besta, tem 4 cabeças. Este leopardo tinha 4 cabeças. Por isso, 4 cabeças aqui, 5 e 6. Um total de 6 até aqui. Ora, Daniel 7, versículo 7, que é o quarto animal, é um animal terrível, que é a 7ª cabeça, forte como o ferro, que é alinhada diretamente a Daniel 2, às pernas de ferro. E esta é a 7ª cabeça. Depois temos aqui 1, 2, mais 4, 6, mais 1, 7. A 7ª cabeça deste governo que procedeu da Babilônia. Esta última besta tem 10 chifres, que são 10 ressurreições deste governo. Ora, este governo representa o Império Romano. O Império Romano caiu, veio a ser destruído, e depois dessa destruição houve ressurreições do Império Romano. Os primeiros 3 são os primeiros 3 chifres, e por isso vê-se aqui estas 7 cabeças e 10 chifres são o mesmo que é representado em Apocalipse 13, que é esta besta de Apocalipse 13, que tem 7 cabeças, são estas 7 cabeças, e os 10 chifres, que são os 10 chifres que se seguem daqui adiante. Vê-se esta correlação. Por isso, Daniel 2 é chave para entendermos Daniel 7, e então Daniel 2 e Daniel 7 são chaves para entendermos Daniel 13. E depois vemos que esta besta sofreu uma ferida mortal em Apocalipse 13, versículo 3, que representa a queda do Império Romano, este Império Romano que terminou aqui em 476 depois de Cristo. Isto é da era corrente. Esta é a parte ocidental do Império. Não estou a falar da parte oriental do Império Romano, porque o Império Romano depois também houve uma divisão oriental, mas essa não tem impacto significante aqui nestas profecias, porque a Igreja Católica, como vamos ver, tomou posse destas ressurreições do Império Ocidental, das ressurreições do Império Romano. Então, continuando agora, estamos aqui a ver que houve este pequeno chifre, agora eu estou a mostrar aqui a parte de baixo, que eu mostrei nos slides anteriores. Então este é Daniel 2, Daniel 7, e depois vê-se aqui Apocalipse 13, a parte civil e a parte religiosa, e vê-se que teve a ferida mortal, houve 3 chifres. A queda do Império Romano foi em 476 da Era Corrente. Depois houve estes 3 chifres que foram destruídos sob a instrução do Papa e completaram a Era da Transição. E estes 3 chifres foram os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Que ponto interessante é que estes 3 governos seguiam a ideia religiosa do arianismo. A ideia religiosa do arianismo é uma ideia que diz que Cristo era um anjo. A Igreja Católica,
que veio estabelecer, arrancou essa ideia religiosa e estabeleceu a ideia da Trindade, em vez do arianismo. Não estou a dizer que o arianismo estava correto e o Trindade está incorreto, estou a dizer que ambos estão incorretos. Eram simplesmente ideias incorretas, mas uma venceu. A ideia do da Trindade, perdão, da ideia da Trindade venceu a ideia do arianismo. Uma vez mais, a ideia da Trindade é que é um ser, mas são três pessoas, digamos assim, uma só pessoa, e o arianismo era a ideia de que Jesus Cristo era um anjo, Miguel. E, como disse, ambas estão erradas, mas estes três chifres seguiam essa ideia do arianismo. Ora, continuando aqui, vemos a igreja falsa, que é esta aqui, que é este pequeno chifre de Daniel 7, que é este pequeno chifre aqui de Daniel 7, que representa este dragão cordeiro que apareceu em Daniel 13 e que representa a mulher de escarlata que monta a besta em Daniel 17. Continuando. Esta mulher aparece na cena depois de arrancar os três primeiros chifres. Tudo bem, já falámos disso. Por isso, esta mulher só monta a besta a partir deste momento na história. Por isso, a mulher que monta a besta, não aparece a mulher montada sobre estes passos anteriores. Por isso, a mulher que monta a besta só demonstra a partir daqui adiante. E esta mulher de escarlata que monta a besta é a Igreja Católica Romana e o Papado, que representa a imagem do governo imperial romano. E por isso, essa é a explicação de Apocalipse 17, porque é que esta mulher só monta uma parte deste governo. Isto é, a partir daqui para baixo, a partir deste momento adiante. Uma vez que ela começa a existir, então monta esse governo daí adiante. Então vemos aqui a história talvez mostrando um bocadinho maior detalhe. Vemos então aqui Daniel 2, que representava a cabeça de ouro e essas partes, que explicamos como explica Daniel 7, já cobrimos isso. Depois vimos Apocalipse 13, que tem a parte do governo, do Estado, e a parte da Igreja, e como vimos esta Apocalipse 13, que o Estado representava o Estado romano, mas que depois teve os seus chifres, que foram estas ressurreições, que eram exatamente comparadas com Daniel 7. Então este seria, destes 10 chifres, este é o primeiro dos restantes 7, porque 3 foram arrancados e por isso sobraram 7. Este é o primeiro dos restantes 7. Isto é, por isso é o quarto. Este é o quinto. Este é o sexto. E assim, dos primeiros dos restantes 7, vou cá ver aqui. E por isso, este é o quarto, este é o quinto, este é o sexto, este é o sétimo, este é o oitavo, este é o nono, este é o 10º. São os 10 chifres, mas este é o primeiro dos outros 7 que faltam. Tudo bem. E depois temos aqui a igreja, que é o Cordeiro Dragão, que tem este controle, que fala digamos assim, como um cordeiro, mas é um dragão, e que estabeleceu em um período que governou ou que montou esta grande Babilónia.
e vemos aqui o período das primeiras 5 chifres, que foi a restauração imperial, o reino de Carlos Magno, o Império Romano de Otão, a dinastia de Carlos da Áustria e o governo que veio de Napoleão e depois esse foi terminado e esse período, perdão, andar para trás, este período foi um período de 1260 anos em que isto aconteceu, desde 554 até ao período aqui em 1814, exatamente 1260 anos depois da ferida mortal ser curada, o Sacro Império Romano foi dissolvido e assim fechou-se um governo datado desde Augusto César. Depois, durante o período da Segunda Guerra Mundial, foi quando a Igreja veio entender este significado, por isso nessa altura não existia, como lemos há pouco em Daniel 17. E essa é a sexta cabeça que foi montada pela mulher, isto é o 9º chifre, ou o 6º dos restantes 7, e por isso vê-se aqui que essa hoje já não existe, porque isso existia no momento, mas o outro ainda não chegou, e hoje em dia estamos neste período no meio entre os dois, que vai subir do abismo, esta besta que vai subir do abismo, que vai aparecer, vai ser uma ressurreição do Império Romano por 10 ditadores que vão dar o poder a um chefe deles, que é chamado a besta. E então isso é comparado com os 10 dedos dos pés de Daniel 2, ou o 10º chifre de Daniel 7, ou em Apocalipse 13 também o 10º chifre, mas o 7º e o último desses 7 restantes que tinham sobrevivido aí. E por isso, este é o que estamos à espera hoje em dia, que está breve a acontecer. E por isso, lemos aqui em Apocalipse 19, versículo 6, e estive a rever, estou a rever isto, porque houve algumas perguntas na semana passada, então já abordei aqui estes pontos até aqui ao versículo 10, e depois vemos no versículo 11 de Apocalipse 17, versículo 11, que diz que e a besta que era Noé também é ele o 8º rei e procede dos 7 e caminha para a destruição. O 8º rei, porque estes são estes 7 que foram ressuscitados, mas representa daquela besta que teve uma ferida mortal e por isso é o 8º rei desse grupo. Os 10 chifres, no entanto, são contemporâneos, porque diz aqui no versículo 12, os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas vão receber autoridade como reis com a besta durante 1 hora, e depois lê-se no versículo 14, que diz, pelejarão contra o cordeiro. Por isso esses são contemporâneos ao período do fim, que ainda é por aparecer. Esses são também os 10 dedos dos pés de Daniel 2. Por isso vemos aqui que é este grupo ainda a vir. Ficou mudo só para mim ou para os outros também? Podia pôr o seu som no mudo, se faz favor? Então vamos continuar. Ora, os 10 chifres são contemporâneos, isso já vimos, e esses vão dar o seu poder à besta. Vão dar o seu poder à besta. Isso vê-se no versículo 13. E existirão à vinda de Cristo. Por isso, são contemporâneos. Agora, vamos andar para a frente. Porque após a eliminação religiosa da Babilônia, isto é, desta igreja que teve a sua destruição pelas mãos da besta,
Agora vamos abordar Apocalipse 18, porque, uma vez estou a repetir, até aqui foi em modo de revisão, que trata, Apocalipse 18 trata da força política, isto é, da força civil, isto é, política e financeira, não é só política, política e financeira, civil, da Babilônia, que também está destinada a ser destruída. Então vamos ler Apocalipse 18, versículo 1. Diz: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Aqui vemos Apocalipse 18, versículo 1, depois destas coisas. Por isso vê-se aqui uma certa sequência que está aqui depois da destruição do sistema religioso, é que vai haver a destruição do sistema civil. Depois vê-se aqui outro anjo. Por isso é um anjo, outro anjo do mesmo género que o anjo de Apocalipse 17, versículo 1, porque está a dizer que foi um dos 7 anjos, por isso é um ser do género de anjo, não é Jesus Cristo. Porque a razão que estou a dizer isto é porque algumas pessoas que me disseram, não, este é Jesus Cristo. Não, não é Jesus Cristo, é outro anjo. É outro anjo que tem grande autoridade, que Deus deu a ele grande autoridade, mas não é Jesus Cristo. E depois lê-se no versículo 2 e 3. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demónios, covil de toda a espécie de espírito imundo, esconderijo de todo género de ave imunda e detestável. Esta vê-se aqui que é caiu, dizendo a palavra 2 vezes, um dos possíveis significados, que é correto, está claro, mas tem outro significado que vamos ver, ou possibilidade de significado que vamos ver no momento, mas aqui é finalidade. É finalidade. Outro significado seria que caiu a antiga Babilônia, a Babilônia da antiguidade, e esta nova Babilônia, que tem continuado a existir de várias formas, finalmente vai cair, caiu de novo. Mas também pode ser representando um significado religioso e civil. Caiu o sistema religioso e caiu o sistema civil. E depois diz aí, toda a espécie de espírito imundo, esconderijo de todo género de ave imunda e detestável. Por isso, todo o género de demónios e várias autoridades e vários tipos de demónios e várias maneiras que eles se representam, isso tudo, que diz aqui, representando por espíritos imundos e aves imundas e detestáveis, representa várias representações demónicas desse sistema imundo. Todo esse género existia ou tinha, digamos assim, esconderijo, lugar para se esconderem nesta Babilônia humana, ambas civil e religiosa, e então isto finalmente caiu. Ora, vê-se também no versículo 3, diz, todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. As nações se enriqueceram deste sistema político e com elas prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriquecem à custa da sua luxúria, do seu luxo, das suas riquezas. Queridos irmãos, é bem possível, e eu acho que estamos a ver agora, eu acho, é a minha opinião, estou a dizer, é a minha especulação, mas acho que estamos a ver agora os passos do estabelecimento deste sistema mundial. E este sistema mundial pode-se ver nas reuniões de Davos, e que se chamam este Great Reset,
este grande reinício do capitalismo, que estão a falar de dizer vamos construir coisas de novo e que vão pôr dinheiro como usar dinheiro, e quem vai ficar rico com isto vão ser os ricos. É simplesmente aqueles ricos vão ficar mais ricos debaixo das desculpas a dizer que estamos a tomar conta do povo e fazer isto para o povo. Quem vai ficar rico é os ricos. Há uns dias atrás, o presidente dos Estados Unidos deu um discurso a dar trilhões de dólares, entre 3 atividades que ele fez nos últimos 100 dias, já pôs na mesa 6 trilhões de dólares, que vai pôr este país em dívida enorme, que isto demora uns anos, mas daqui a uns anos, isto demora uns anos, as pessoas vão ter que pagar esta despesa e não existe, não há dinheiro. Vai haver uma desvalorização enorme do dólar, vai haver completo caos por causa disto, mas o que estão a fazer é tudo de acordo com este plano de Davos, que várias empresas mundiais e vários governos estão a fazer o que chamam este grande reinício do capitalismo. E estão a usar palavras como, em inglês dizem a palavra build back better, construir de novo melhor. Eu não sei que termo é que vão usar em português, mas vão ouvir termos desse género, ou reconstruir de novo. Queridos irmãos, isto é simplesmente um aumento, uma criação deste sistema. Como eu disse, eu estou a especular, mas é deste sistema desta Babilónia mundial que está a se formar e que vai precisar de países como a China, como a Rússia e como os Estados Unidos para estarem envolvidos nisso. E por isso está este desenvolvimento. Isto vai crescer numa coisa mundial enorme, de capitalismo, de abusos, de crimes, de ricos ficarem mais ricos. Vai ser uma coisa terrível, irmãos. Vai ser uma coisa terrível. Estamos a ver isso que está a acontecer. E por isso, lê-se aqui em Apocalipse 18, versículo 4 a 5, diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, não serdes cúmplices em seus pecados e para não te participares dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumulam até ao céu e Deus se lembrou dos seus atos iníquos que ela praticou. Irmãos, isto vai ser uma coisa tão grande, mundial, que vai estabelecer, e uma vez que seja estabelecida, vai virar e vai destruir os Estados Unidos da América, como vimos isso em outras escrituras, outras profecias. Mas vejam, por exemplo, aqui em Jeremias, capítulo 50. Jeremias, capítulo 50, versículo 8. Jeremias, capítulo 50, versículo 8. E há muitas escrituras ou versículos profecias acerca da queda da Babilónia, mas simplesmente quero mostrar algumas, não muitas, mas algumas. Jeremias 50, versículo 8. Fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus, sede como os bodes que vão adiante do rebanho. Sim, é sábio, sai destas coisas, sai das coisas, não estejas envolvido com outro rebanho que está misturado com a Babilônia, sai da Babilônia. Vejam também no capítulo 51, no capítulo 51 de Jeremias, versículo 6 a 7, dizem: fugi do meio da Babilônia e cada um salva a sua vida, não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor, ele lhe dará a sua paga. Vai haver uma retribuição e vai ser castigada. Versículo 7. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra.
Do seu vinho beberam as nações e por isso enlouqueceram. Do seu vinho da riqueza, da luxúria, do luxo, destes abusos de coisas. Vejam no versículo 44 do mesmo capítulo, 44 e 45. Castigarei a Bel na Babilônia e farei que lance de sua boca o que havia tragado, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Saí do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida do brasume da ira do Senhor. Deus vai destruir a Babilônia. Isto é semelhante, irmãos, à instrução que Ló recebeu para sair de Sodoma. Vejam em Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, versículo 15 a 22. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Versículo 18. Respondeu-lhes Ló: assim não, senhor meu, eis que o teu servo achou a mercê diante de ti e agradeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis ali uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. E então ele disse: apressa-te e foge. Mas aqui está o ponto, que temos que sair desta Babilônia. Temos que sair desta Babilônia. E por isso, continuando então em Apocalipse 18, versículo 5, ler versículo 5 de novo. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. A palavra acumularam é interessante, porque a palavra acumularam é do hebraico kolau, 2853, número 2853, quer dizer, colaram, quer dizer, puseram em cima do outro e colaram como cimento em tijolos. Usaram estes cimentos, estes blocos, e colaram um aos outros como cimento. Como fizeram? Vejam em Gênesis capítulo 11, versículo 5 a 9. Gênesis capítulo 11, versículo 5 a 9. Diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Mas agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, descemos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De start, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Estavam a fazer esta torre de Babel e estavam a usar tijolos e a construir um em cima do outro, fazendo tijolos. Chamou-se por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. E vê-se este espírito, este conceito humano que acumulou. Lemos aqui em Apocalipse 18, versículo 5, que os pecados foram acumulados como uma construção desta cidade. Os pecados se acumularam até ao céu, tal como a Torre de Babel, queriam que chegasse ao céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Ora, continuando, vemos então no versículo 6 a 8. E daí dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu.
pagar-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesmo se gloriou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. É como aquela atitude de Laodiceia, estou rico, né? Por isso, em um só dia sobreviverão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Por isso vai haver uma retribuição. E o poder dela não se compara com o poder de Deus. Não se compara. E veja também aqui no versículo 8, porque diz, em um só dia. Em grego, começa esta frase com um só dia. Ora, isto é semelhante, em princípio, aqui a Daniel, capítulo 5, versículo 1 a 5. Vejamos então Daniel, capítulo 5, versículo 1 a 5. Daniel 5, versículo 1 a 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Vê-se aí, continuando, no mesmo instante, naquele momento, apareceram os dedos de mão do homem e escreveram defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, continuando um bocadinho mais adiante, no versículo 10. Então veio a rainha-mãe, porque o rei ficou muito preocupado. Então a rainha-mãe veio por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, e entrou na casa do banquete e disse ao rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem tume o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o Espírito de Deus Santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto, espírito é excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam deste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Belsazar. Chame-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação. E depois vê-se no versículo 25. Então, da parte dele foi enviada, aqui Daniel a explicar, a descrever, foi enviada daquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. E Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Naquela mesma noite, em um só dia, naquela mesma noite, foi imediato. E Dário, o Medo, com cerca de 60
2 anos se apoderou do reino. Por isso vê-se, a queda da Babilônia aconteceu de um dia para o outro, repentinamente, em um só dia. E a mesma coisa aqui, que estamos a ler em Apocalipse 18, em um só dia, como lemos no versículo 8, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, será completamente destruída. Vamos então no versículo 9 e 10. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em só 1 hora chegou o teu juízo. Então estes governantes, estas pessoas que estavam a admirar, os admiradores, estes governantes, os reis da terra, e os que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, essas pessoas importantes, esses ricos desse sistema governamental e desse sistema financeiro, choraram por causa desta destruição, deste sistema financeiro e governamental mundial. Ora, um ponto interessante aqui é que não houve lamentação quando a mulher foi destruída em Apocalipse 17. Não houve lamentação nesse período. Ora, continuando, vamos agora ler em Isaías 13, versículo 6, porque esta destruição vai ser durante o período do dia do Senhor. E eu já descrevi isso previamente, que este período é aquele último ano que vai ser destruído durante esse período desse ano. Vai ser destruído em várias fases, vários castigos e várias, digamos assim, essas 7 trombetas e, finalmente, os 7 últimos flagelos. Então, Isaías 13, versículo 6. Isaías 13, versículo 6. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como a salvação. Mais adiante no versículo 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Também vimos, irmãos, em estudos prévios, que houve uma proteção daqueles que durante o período da grande tribulação se arrependeram. Uma grande multidão de pessoas, abreviamos, eles estão protegidos, por isso é que diz, é destruir os pecadores, porque os outros vão estar protegidos. Versículo 10. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Isso é os sinais celestes e o que acontece depois. No versículo 11. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Por isso vê-se que é este período do dia do Senhor, estas 7 trombetas. Lendo um bocadinho mais adiante no versículo 19. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transformou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração, o arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Note que este versículo 20 começa com nunca jamais será habitada. Vamos ver a repetição dessa palavra jamais, nunca jamais, a ser repetida em Apocalipse 18. Versículo 21. Porém nela as feras do deserto repousarão e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão as avestruzes e os sátiros pularão ali.
As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo e os seus dias não se prolongarão. Esta destruição, por isso, deste sistema civil, vai ser durante este período do dia do Senhor. Continuando então em Apocalipse 18, versículo 11 a 19. Apocalipse 18, versículo 11 a 19. E vê-se aí a lamentação dos mercadores, como diz aqui, e sobre elas choram e pranteiam os mercadores da terra. Ora, agora não é só os reis e os governantes, mas é a lamentação dos negociantes, desta secção de 11 a 19. A lamentação desses negociantes, isto é, dessas empresas mundiais, dessas pessoas que estão a ganhar dinheiro deste sistema da Babilónia. Diz assim, os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria, porque vai haver, dizemos assim, um desastre financeiro, isto vai cair. Vejam, continuar a ler no versículo 12 e 13, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate. Vê-se aqui que é de materiais, vários materiais, para fazer coisas de pedras preciosas. Antigamente, pedras preciosas seriam, como, por exemplo, ouro e prata e essas. Mas hoje em dia, pedras preciosas são estes minerais raros que fazem coisas para computadores, e estes minerais muito caros e muito especiais, que também isso inclui essa mercadoria desses materiais, coisas que fazem essas coisas técnicas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate. Estes são estas coisas de riqueza. E por isso estamos a ver aqui este caráter económico da Babilónia, que é indicado com esta riqueza, com estas coisas que várias coisas que têm muito dinheiro. Vejam mais ainda. E toda a espécie de madeira odorífera, e todo o género de objeto de marfim, toda a qualidade móvel de madeira, preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore. Quer dizer, coisas são preciosas hoje em dia. Talvez sejam coisas técnicas, coisas de computadores e certa técnica moderna. E isto traz às pessoas muito dinheiro e ganham muito dinheiro com isso. E depois diz também de canela de cheiro, especiarias, incenso, ungento, a bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas. Estamos a falar aqui de bastante riqueza, bastante comida, bastante riqueza. E de cavalos e de carros. E Carlos está a falar aqui de meios de transporte modernos, está claro. E de escravos. E até almas humanas. Meus irmãos, um dos negócios maiores do mundo hoje em dia, mais do que como mencionei há pouco de traficantes de drogas, é de tráfico de pessoas. Por exemplo, vender mulheres para prostituição e coisas deste género, pornografia e coisas deste género. Muitos são escravos desses sistemas. Pessoas que são pagas e pagam para ir para um outro país e depois se tornam escravos dessas pessoas porque têm que pagar de volta e coisas desse género. Irmãos, há uma corrupção enorme que nem começamos a entender porque está à frente dos nossos olhos, mas está fechado como que não vemos. Mas há uma grande tipo de perversão humana hoje em dia que as pessoas nem reconhecem. E vejam no versículo 14, o fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu, estes desejos, esta cobiça de coisas que a tua alma tanto apeteceu e se apartou de ti e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido e nunca jamais serão achados.
Aqui é a primeira vez que a palavra jamais aparece neste capítulo 18. E vamos ver mais vezes. Mas simplesmente mencionar que é a primeira vez que mencionar aqui. Nunca jamais serão achados. Mas está aqui a falar destas cobiças de coisas. Vejam, por exemplo, em Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21. Mateus 6, versículo 19 a 21. Mateus 6, versículo 19 a 21. Assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E o coração das pessoas na Babilônia está em coisas. O Deus delas é coisas, é luxúria, é uma idolatria. Depois, continuando a ler no versículo 15, os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão. Desculpa, perdi o caminho, está a ver aqui. Versículo 15. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, porque em só uma hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Que sistema de negócio este, que era tão grande, como caiu de um dia para o outro. Caiu. Sistema de negócio, finanças e de governos mundial caiu de um momento para o outro. Lançaram pó sobre a cabeça, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai, da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Vai ser destruída num momento esta Babilônia, este sistema civil, político e financeiro. Então, no versículo 20, lê-se: exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Isto é um encorajamento para nós. Porque nós, como santos, apóstolos e profetas, nós, como os servos de Jesus Cristo, aqueles que estamos a querer, a servir Cristo, esforçando-nos tanto quanto possível, e vemos essas coisas neste mundo, e vemos tanto sofrimento, vemos pessoas com grandes dificuldades, a serem muito magoadas, grandes dificuldades. Por isso vemos este sistema, e diz assim: exaltai sobre ela, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Vai haver uma completa destruição da Babilônia. E é o que se vê nos 4 versículos finais desta secção. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. A segunda vez que a palavra jamais aparece. E vós de arpistas, de músicos, de tocadores, de flautas e de clarins,
jamais em ti, terceira vez, se ouvirá, nem artifício algum de alguma, qualquer arte, quarta vez, jamais em ti se achará, e nunca jamais, quinta vez, jamais em ti se ouvirá o ruído da pedra do moinho. Versículo 23. Também jamais em ti, sexta vez, brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva. Sétima vez, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Vemos esta palavra aqui 7 vezes, que representa completamente destruída. Jamais se achará de novo. Jamais existirá. 7 vezes diz, jamais se verá. 7 vezes. E versículo 24. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Este sistema civil vai ser destruído. Este sistema financeiro vai ser destruído. E também vimos, isso será depois do sistema religioso ter sido destruído. Então vemos esta igreja que unificou o mundo civil e um governo e mercado mundial que foi formado e que está a ser formado, acho eu agora, estamos a ver esta formação deste sistema de negócio mundial, que ainda vai demorar uns anos, irmãos. Vai demorar, não sei quantos anos, mas talvez mais alguns anos, a se estabelecer. Esses vão ser completamente destruídos. Então, irmãos, esta é a conclusão do meu estudo hoje.